Primeiro aos Tessalonicenses 1, 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. A nossa oração diante da tua palavra é que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos esta mensagem e procurarmos aplicá-la à nossa vida hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero começar essa meditação fazendo uma pergunta. E se você puder responder no seu íntimo, eu gostaria muito que você respondesse, faz parte, para que possamos entender este texto, na profundidade que ele tem. Há algum risco de você estar equivocado? Há algum risco de você estar nessa igreja, neste final de tarde, como resultado de um engano, de um equívoco? Há algum risco de você ter tomado uma decisão de seguir a Cristo? De andar com Ele? Mas isso ser, no final das contas, um engano seu? Você achou que seguir a Cristo era diferente? Você achou que ser um cristão, que nós também chamamos de crentes, seria diferente? Você pode ter ouvido falar sobre uma igreja evangélica ou sobre o número enorme dos evangélicos no nosso país, que cresce a cada ano, pelo menos nos números, e isso de alguma maneira te fez feliz por pensar, eu estou dentro de um grupo crescente, eu não sou minoria, eu já estou dentro de um grupo que talvez até seja maioria um dia, mas aí você ouve pregações e os pregadores sempre vão enfatizando, olha, toma cuidado com esses números todos, ser cristão não é só vir à igreja, mas você pensava que ser cristão era vir à igreja, estar num domingo à noite na igreja, e você começa a pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? Há algum risco de você estar com estes pensamentos nesse instante? Algum risco de alguém chegar até você e ao te questionar sobre a sua fé, não encontrar as razões da sua fé? Algum risco ou algum temor no seu coração e uma vontade de nem ser questionado sobre a sua fé? Porque talvez, ao ser questionado, poderia balançar? Alguém se encontra numa situação parecida? Você não precisa levantar a mão, só pensar, só refletir. Quais são as nossas convicções? Nós estamos aqui como resultado de uma convicção. Bom, eu faço um alerta. No começo, quando somos
alcançados pela palavra, quando começamos um discipulado, nem sempre temos as convicções todas. Ok, então estou atenuando os novos, os que estão agora tendo um contato com a fé. Mas estou falando com os mais experientes. Algum risco de você estar equivocado? Algum temor no seu coração, de tal maneira que você pense ou imagine que ainda precisa pensar melhor sobre fé, sobre a sua caminhada? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque o tema da nossa mensagem hoje é os frutos das certezas. Os frutos da convicção. Os frutos de uma atitude, uma escolha convicta, de tal maneira que não tem mais caminho de volta, que não dá mais para voltar. E que nem passa pela cabeça voltar. Por isso eu fiz as perguntas iniciais, para arriscar lá na frente uma conclusão. Os frutos virão das convicções. Em meio às dúvidas, em meio às incertezas, é muito difícil frutificar, à luz do texto de Paulo aos Tessalonicenses. E aí eu já quero convidar você a pensar nos seus frutos, nos nossos frutos. Na semana passada, o tema da mensagem era mais ou menos este: igreja. Igreja, como semente lançada no mundo para frutificar no reino. Isso é a igreja. Os que estavam, lembram que eu comecei a mensagem dizendo: irmãos, o que é uma igreja? O que é a igreja? E fomos desenvolvendo uma ideia que a igreja é um lugar, que é um projeto de Deus, e que Deus sustenta, que Deus dirige, que Deus atrai os seus cultuadores, porque Ele os procura. A mensagem chega até onde eles estão, eles vêm, adoram, prestam culto, prestam louvor, ficam em paz nesse relacionamento com o Senhor e vão para o mundo e são imbatíveis no mundo. As portas do inferno não prevalecem, não conseguem deter o poder da igreja. Isso é a igreja que nós vimos domingo passado. A igreja do Senhor é vitoriosa sempre, nunca fracassou, nunca fracassará. A igreja do Senhor é vibrante o tempo inteiro, está cumprindo o seu propósito, está alcançando os perdidos da casa de Israel, como nós cantamos. É uma beleza o projeto de Deus. A questão é eu pensar se eu estou dentro do projeto de Deus, se estou sendo atraído ao projeto de Deus, se estou conhecendo este projeto de Deus, se quero estar nesse projeto de Deus. Por isso essa pergunta inicial: mais certezas ou mais dúvidas nos nossos corações? Como Deus nos encontra nessa noite? Eu quero falar sobre os frutos de uma convicção, os frutos das certezas. E eu estou vendo aqui o texto de Paulo porque eu vejo duas coisas aqui, duas certezas muito fortes. A certeza dos Tessalonicenses, uma certeza magnífica. Quando começarmos a pensar no texto, vocês verão. Impactante, tão impactante que impactou Paulo. E então, quando Paulo ouve acerca dos Tessalonicenses, ele reforça ainda mais as suas convicções. Ele diz: a visão geral dessa carta é mais ou menos essa daqui. O autor é o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita em 50 depois de Cristo, ou 51, provavelmente numa cidade chamada Corinto. O propósito de Paulo escrever essa carta a essa igreja de Tessalônica é de assegurar aos cristãos de Tessalônica do amor que Paulo tinha para com eles e instruí-los acerca da importância de viver para Cristo e entender que Cristo voltaria, e então ajudá-los a entender como essa volta aconteceria e como eles deveriam se preparar. O público é a igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, isso está em Atos 17, e ficava numa localização interessante chamada de Via Ignátia, era uma estrada romana que
permitia à cidade de Tessalônica acesso tanto ao Oriente quanto ao Ocidente, ou seja, cidade estratégica. Era centro que facilitava ir para o Ocidente, ir para o Oriente, e da mesma forma, uma cidade que, de tão central que era, tinha uma capacidade de propulsão que se estendia então aos diversos cantos do mundo. Isso era Tessalônica. Esta carta aqui foi motivada por uma notícia que um amigo de Paulo, Timóteo, trouxe quando Timóteo estava em Corinto. Abra, por favor, no capítulo 3, versículos 6 a 10. Olha o que Paulo ouviu da igreja de Tessalônica e motivou então a escrever. Ouviu isso aqui: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então nós encontramos o apóstolo muito feliz. É como quando você faz um trabalho e você se agrada dele no final. É como quando o artista pinta uma obra e ao final ele diz: lindo, não poderia fazer melhor. É quando um grupo de louvor canta uma bela canção, uma canção que tem uma boa mensagem, que a igreja entende e todos dizem: não podíamos fazer melhor do que fizemos. É quando se cumpre uma meta e ao final dessa meta, após atingir ou até não atingir, olha-se para trás e diz: fiz o que pude. E o que fiz é agradável, foi bom. É quando se, ao final de um projeto, você vê o projeto finalizado. Pois esse é o pensamento de Paulo. Porque Paulo se dispôs a ser um homem de Deus a qualquer custo, qualquer preço. Se dispôs pelas convicções que tinha. Porque Paulo foi o Paulo que nós conhecemos? Pelas suas convicções, pelo seu entendimento, pelo quanto Deus deu clareza ao seu coração acerca da decisão que ele tinha tomado. Por isso nós encontramos um homem muito agradecido. Como que Paulo agradece a Deus pelos Tessalonicenses? Veja, rapidamente você vai perceber, no versículo 2, mencionando-vos em nossas orações. No versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, e vai falar das coisas que os tessalonicenses faziam, e mais um gerúndio aí no versículo 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Como Paulo agradece a Deus por tudo aquilo que ele viu com os tessalonicenses, nos tessalonicenses? Dessa maneira. Quais os motivos de Paulo se alegrar tanto com essa igreja? Porque ele escreve esta carta, talvez a primeira carta que Paulo tenha escrito, porque é do ano 50, todas as outras vêm mais para frente. 3 coisas pelo menos. No versículo 4, nós encontramos Paulo dizendo: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Sabe o que é a alegria de um pregador quando evangeliza e vê que o evangelho chega ao coração e a vida é mudada? E percebe então que essa vida não é mais a mesma? Paulo diz: eu vi a eleição em vocês. Reconhece a eleição. Reconhece uma outra coisa, do versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, porque a eleição deu a eles a vontade de ser como Paulo era. Ok, não seriam plantadores de igreja como Paulo era, não seriam pregadores itinerantes, talvez não largassem suas famílias, com exceção de alguns, mas a fé era a mesma. Uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé segura. E então Paulo diz: olha,
vocês receberam a palavra, mesmo que em meio de tribulação, mas eu vi vocês mais alegres. A palavra tirou o semblante caído do rosto de cada um. A palavra revigorou vocês. Paulo tem motivos para dar graças a Deus, porque vê eleitos agora, quer dizer, eleitos desde a fundação do mundo, mas ali manifestaram, ali demonstraram. Paulo vê gente querendo imitá-lo na sua fé. E o versículo 7, então, mais uma vez, Paulo está elogiando esta igreja, dizendo: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E Macedônia e Acaia compreendia todo o nordeste da Grécia. Ele diz, é como se Paulo estivesse dizendo, vou parafrasear aqui, o contentamento de um homem, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer uma igreja cristã nascer na Grécia. E a Grécia desses tempos era uma Grécia que, como eu falei numa das preleções anteriores, era uma Grécia tida como inteligente, tida como avançadíssima em todos os conhecimentos, e então, no momento em que o evangelho chegava, eles imediatamente tentavam colocar esse evangelho debaixo dos seus conhecimentos, até mesmo mitológicos, e foi por isso que quando Paulo estava em Atenas pregando, a maioria foi embora. E não ficou, como dizendo, não dá para acreditar num Deus que envia um filho para morrer na cruz. Este Deus não serve para ser nosso Deus, o Deus dos gregos. Os gregos não podem crer num Deus assim, por conta da história que eles têm, por conta da tradição que eles tinham. Mas é Paulo dizendo, só Deus para fazer de uma pequena igreja em Tessalônica modelo para toda uma região. Tinha ou não tinha motivo para muita alegria? Pois aqui está, um apóstolo feliz com o seu trabalho, uma igreja feliz por ter recebido essa bênção que foi o evangelho, e então Paulo começa, ou pelo menos trabalha, 3 coisas que são fundamentais aqui na igreja de Tessalônica. Vejamos. A primeira delas, eu vou abordar o versículo 3, dá uma olhadinha no versículo 3, eu vou abordar o versículo 3 com o seguinte cuidado. É a primeira vez que essa série Fé, Amor e Esperança aparece em Paulo. É a primeira vez que ele trabalha fé, amor e esperança. E à primeira vista nós olhamos para esse texto e parece que a ênfase do texto é a fé, o amor e a esperança. Mas parece que a ênfase maior do texto não é fé, amor e esperança. São as palavras logo anteriores a fé, amor e esperança. Veja só. A primeira forma, o primeiro fruto da convicção dos tessalonicenses foi a operosidade da vossa fé. A operosidade da vossa fé. Está aí no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O que era a operosidade da fé dos tessalonicenses? Veja o versículo 8. Nós temos aqui uma explicação do que era a operosidade da fé no versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar nada, coisa alguma. Então, o que era a operosidade da fé? Uma obra que resultou da fé. Um trabalho que resultou da fé. Imagine você, nasce a igreja de Tessalônica com quantas pessoas? Com 5? Com 6? Com 10? Com 15? Porque é assim que nasce uma igreja. Como nasce essa igreja? Com conhecimentos pequenos, com dificuldades, normalmente já com famílias com problemas. Como nasce uma igreja? Nasce como um bebê nasce, precisando praticamente de tudo.
Só que Paulo está dizendo que assim que essa igreja nasceu, de uma maneira atípica a um bebê que nasce e precisa de tudo até crescer, essa igreja, num start assim, essa igreja simplesmente explodiu. A operosidade se fez, ou a operosidade aconteceu pelo quanto cada um queria dar de si. A obra que resultou da fé, é o que Paulo está falando. A obra que a igreja de Tessalônica fez por Jesus, por ser crente. A obra que essa pequena igreja fez nas casas dos gregos, na assistência social na cidade. A obra, a operosidade da fé. Porque a fé, Deus deu, mas a operosidade era por conta deles. A fé era de Deus. Como nós vamos ver que o amor, Deus deu. Como nós vamos ver que a esperança, Deus deu. A questão é o que se faz. O que se faz? O que fazemos com a fé que temos? Aí eu retomo ao início da minha pergunta. Você tem certeza da sua fé? Você é seguro da sua fé? Você sabe que essa fé é o tesouro que você tem para usar nas horas mais difíceis da sua vida? Você sabe que é por essa fé que você pode ser operoso ou não no reino? Pois aqui nós encontramos um Paulo feliz, porque a obra que resultava da fé dos tessalonicenses era a explosão da palavra. E o versículo 8 então nos mostra isso. Se quiséssemos ir para um texto bíblico, nós poderíamos ir para o Salmo 125. Se você quiser, pode abrir no Salmo 125. Nós retornaremos em seguida aos primeiros Tessalonicenses. O Salmo 125 é belíssimo também. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para todo sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor, e essa era uma igreja que confiava no Senhor, tinha uma demonstração de firmeza tão grande, que ela poderia ser o cetro inabalável no coração da Grécia, ou no nordeste da Grécia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é operosidade de fé. Isso é uma obra que resulta da fé. Só alguém com muita convicção de fé trabalha, meus irmãos. Eu tenho aprendido isso ao longo de uma década e pouco de ministério. Só uma convicção de fé muito segura só anuncia que Cristo salva quem realmente sabe que foi salvo. Só leva adiante um projeto, alguém que sabe que aquele projeto é real, é verdadeiro. E eu tenho um grande temor nesses nossos últimos tempos sobre a insegurança, sobre a incerteza de salvação no meio do povo de Deus. As dúvidas não levam uma igreja adiante. As dúvidas não levam um pai a ser um pai cristão dentro de uma casa. As incertezas são um vírus no meio do povo de Deus. As dúvidas não resolvidas fazem o povo de Deus parar. E o povo de Deus, quando para, retrocede. Ele não só para, porque o mundo anda. A operosidade da fé. A obra resultante da fé. O fruto de uma convicção. Uma outra coisa que o versículo 3 nos mostra é a abnegação do vosso amor. Paulo está dando graças a Deus, né? Vocês já perceberam, muito feliz, dizendo, damos sempre graças a Deus, mencionando nas orações, recordando diante de nosso Pai quem vocês são, reconhecendo a eleição, e diz, entre as coisas que eu estou agradecendo muito a Deus, é pela abnegação do vosso amor. E como era a abnegação do amor dos Tessalonicenses? Vamos para o versículo 9, e temos uma explicação. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro.
pois o esforço, pois a abnegação do amor, a palavra abnegação, ela se assemelha a alguém que leva uma surra. Ela se assemelha a alguém que sofre por amor. Por amor a quem? A Deus. Então Paulo está elogiando uma coisa muito fundamental, o esforço motivado pelo amor. O amor estava lá. Paulo identifica as três coisas. Paulo identifica nos Tessalonicenses. A fé, é Deus que deu. Identifica o amor, é Deus que deu. Identifica a esperança, é Deus que deu. Mas eles poderiam ter amor, esperança e fé de braços cruzados. No entanto, Paulo está elogiando o movimento deles. Paulo está elogiando o que aconteceu a partir da fé, do amor e da esperança. A primeira coisa que Paulo elogia muito, então, é a operosidade, ou seja, a obra da fé. E a segunda coisa que Paulo elogia é o esforço motivado pelo amor. E o esforço motivado pelo amor era abandonar os ídolos. Era abandonar a deusa Diana. A Diana, tão conhecida na Grécia. Era negar toda a mitologia grega. Era dizer aos filhos que tinham aprendido toda aquela cultura filosófica grega, que aquilo não serviria para mais nada. Era começar do zero por amor a Deus. Era um esforço, conforme o versículo 9 diz, para deixar os ídolos e mudar a direção das suas vidas. Paulo está elogiando a decisão que eles tomaram, de abandonar tudo aquilo que os sugava, para abandonar tudo aquilo que os escravizava, para agora voltarem e adorarem ao Deus vivo e verdadeiro em serviço. São os elogios de Paulo. Ele não se cansa de elogiar essa igreja. Ele não se cansa de dizer, deu certo, está dando certo. O céu é o limite para o que essa igreja pode fazer. Porque a fé resultou numa obra. A fé deles não é subjetiva. A fé que eles têm não é uma coisa para dizer, não, fé é uma coisa de cada um tem a sua. A fé dos Tessalonicenses os fez arregaçar as mangas e como uma igrejinha ao nordeste da Grécia se tornou modelo para toda a Macedônia e a Acaia. Repercutiu, explodiu para todos os lugares. Porque o amor que eles tinham a Deus produziu um esforço. E este esforço é o que Paulo está dizendo. Vocês abandonaram os ídolos porque vocês se decidiram, converteram-se a Deus e agora servem diante do Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, o amor é uma coisa muito bonita. E nós temos um texto belíssimo, que é 1 Coríntios 13. Vale a pena ler 1 Coríntios 13. Leia. Eu nem estou enfatizando amor aqui, mas veja o amor, como o amor é bonito, mas ele pode ser uma coisa estática, pode ser uma coisa que ele existe, mas não produz, não gera esforço. Veja, 1 Coríntios 13, acontece que esta igreja aqui pegou o que tinha do amor, potencializou este amor num esforço maravilhoso. Veja o que diz 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Ok, é muito bonito. É belíssimo ler 1 Coríntios 13 e ver o amor. Que coisa preciosa é o amor. No entanto, o que Paulo está dizendo é que a igreja dos Tessalonicenses pegou este amor e colocou em ação. A abnegação do vosso amor. O quanto vocês se esforçam pelo amor que vocês têm a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por isso a ênfase do texto recai sobre a operosidade. Recai aqui nesse versículo sobre esforço. Resultante do amor, motivado pelo amor, tendo base no amor, mas o esforço de uma igreja que nascia no nordeste da Grécia. E uma outra ideia, voltando lá então para a 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, a terceira alegria de Paulo, o terceiro grande motivo de alegria desse irmão nosso, é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança. Irmão, há alguma dúvida sobre a esperança no seu coração? Há ainda alguma dúvida sobre a vinda, a volta definitiva de Cristo no seu coração? Há alguma dúvida sobre você como um filho, uma filha de Deus, ter um local reservado no céu de Deus para sempre? Lide com ela. Se tiver, resolva isso no seu coração. Porque enquanto tiver dúvida, jamais terá a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a firmeza da esperança? O versículo 10 nos ajuda a entender. Por favor, 1:10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Afinal, Jesus ressuscitou mesmo, irmãos. Ele vive mesmo. Ele está mesmo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, julgando os céus e a terra. Ele é vivo mesmo. Ou lá no fundo da mente, uma dúvida ainda persiste. Será? Será? Porque veja o que a Bíblia diz. Abra comigo em 1 Coríntios 15, 19 a 23. 1 Coríntios 15, 19 a 23. Paulo está elogiando a persistência inspirada na esperança. Paulo está elogiando intensamente essa persistência, essa firmeza, esta certeza. Fruto de mais uma certeza. Diz assim no texto, versículo 19, 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu te digo por quê? Por conta da incerteza. Se a esperança se limita a essa vida, infelicidade, porque aí você não tem certeza de salvação. E se você não tem certeza de salvação, o inferno sempre estará rondando a sua vida. Se você não tem certeza de estar no céu, você tem possibilidade de estar no inferno. E é isso que aterroriza o pensamento daquele que tem dúvida sobre certeza de salvação. Olha, se não tem certeza da salvação, terá de conviver com a possibilidade do inferno. Tem que resolver para o próprio bem. Veja o que diz o texto para frente. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Creiamos ou não, aceitemos ou não, está aqui a palavra, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, pastor, nasceu, já será vivificado então em Cristo? Espera aí,
Veja o último versículo, o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Persistência inspirada na esperança. A certeza da vinda, como está escrito lá no versículo 10. Para aguardardes do céu o seu Filho. Fazem 2013 anos, mais ou menos, esse aqui foi 55, de 2000 anos, perto de 2000 anos, há 2000 anos, Paulo já identificou na igreja dos Tessalonicenses, uma igreja que aguardava a volta de Cristo. Eles morreram, todos morreram, e dos Tessalonicenses até hoje, todos morreram. Os que são de Cristo, com toda certeza, estão inclusos nesses versículos que nós estudamos. Aguardando a sua ressurreição definitiva. Paulo está dizendo que coisa maravilhosa é ver uma igreja que persiste pela firme esperança que tem. Que não vive na dúvida, oscilando, porque na oscilação perde-se força para andar para frente. Uma das coisas mais belas na igreja de Tessalônica é que ela andava para frente. É que ela vislumbrava a sua ação que estava ali diante de si e o céu que a aguardava. Meu irmão, você tem alguma dúvida que essa igreja está no céu? Que essa igreja está lá com o Senhor? Pois não tenha, porque este povo, com essa fé, com essa convicção, nos aguarda. Talvez seja aquela nuvem de testemunhas de Hebreus, porque eles fizeram isso. Então nós temos 3 coisas para lembrar. Paulo está falando aqui dos frutos de certezas, dos frutos de convicção. E Paulo está lembrando então, como fruto, a obra resultante da fé. Paulo está lembrando como fruto do esforço motivado por um amor que eles tinham por Deus e da persistência inspirada numa firme esperança. Isso era uma igreja, meus irmãos, uma bela igreja no nordeste da Grécia. O que ela nos ensina? O que podemos extrair da igreja, do relacionamento de Paulo com os Tessalonicenses e dos Tessalonicenses para nós? Vou deixar umas 4 ou 5 conclusões aqui. Devemos louvar ao Senhor por genuínas conversões. Paulo estava louvando a Deus. Paulo estava vendo uma igreja genuinamente convertida. Devemos agradecer a Deus quando vemos as pessoas se convertendo a Cristo, irmãos, porque a cada convertido, porque a cada novo convertido, porque a cada novo que conhece ao Senhor Jesus e a sua obra, é mais um trabalho que a igreja realiza com sucesso no mundo. Uma outra coisa, uma outra conclusão que dá para tirar: um elogio sincero não faz mal a ninguém. Às vezes temos tanto medo de elogiar uma fé vibrante, uma fé verdadeira. Um elogio sincero como o de Paulo não faz mal, faz bem. Uma outra conclusão: os cristãos devem se preocupar com a vida que levam, ver se ela agrada a Deus, porque Paulo estava dizendo: a vida que vocês levam, com toda certeza agrada a Deus. Isso legitimava suas vidas, a palavra do apóstolo Paulo. Uma quarta conclusão: os cristãos que morreram ressuscitarão, ou os que morrerem ainda ressuscitarão na volta de Cristo. Isso é certeza. E uma quinta certeza: os cristãos devem vigiar e estarem prontos, porque Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E quando voltar, quando retornar, vai tomar a sua igreja nos braços. Os que são de Cristo, como nós vimos no versículo, na sua vinda, os que são de Cristo, na sua vinda, ressurgirão. A nossa vida de fé é baseada mais em certezas ou mais em dúvidas? O que norteia o seu pensamento quando se fala de igreja evangélica? O que norteia o seu pensamento quando se fala de igreja presbiteriana? O que norteia o seu pensamento quando as pessoas questionam a ti, como um cristão dos nossos dias? O que podemos aprender com os Tessalonicenses para praticarmos?
A nossa fé pode ser operosa, irmãos, ou a nossa fé será apenas algo de foro íntimo? A nossa fé é alguma coisa que pode ser compartilhada, que pode ser repercutida? A nossa fé tem condição, nós temos condição de levar a nossa fé? Nós temos condição de, se preciso, sofrer por amor a Deus e nos esforçarmos por amor a Ele? Nós temos condição de, além de nos esforçarmos, de ter uma fé operosa, sermos os pacientes, persistentes, porque tem uma certeza absoluta que Ele vai voltar. E que nós estamos aqui não enganados, não equivocados, não iludidos, não confusos, mas motivados pela principal, talvez, decisão da nossa vida. Porque talvez muitos de nós não saibam, não tenham consciência disso. Quando nós tomamos a decisão de entrar por uma dessas portas, nos assentar em um destes bancos, ser membro, professar publicamente a nossa fé, ser batizados e falar de hoje em diante eu sou de Cristo, nem nós temos força para voltar atrás. E estamos num projeto tão de Deus, que já não pode ser arbitrado por nós. E então estamos dentro de um trabalho, de uma ação do Senhor, que não tem volta. Ora, esse é o nível das certezas de Deus. Então por que a dúvida? Por que as dúvidas? Por que os medos? Por que quando alguém nos pergunta, você tem certeza da sua salvação? Termos temor em falar que temos. É para refletir. O que norteia a nossa mente? As certezas ou as dúvidas? Se são dúvidas, precisamos resolver. Uma igreja em dúvida, pessoas em dúvidas, não avançam, meus irmãos. Uma igreja duvidosa, dividida em si, uma igreja oscilante, pessoas oscilantes, membros que oscilam na sua fé, um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, não avançam no projeto de Deus. Eu não estou dizendo que isso não seja possível, que às vezes até acontece na nossa vida, mas temos de tratar, de resolver, de buscar ao Senhor, de orar, de clamar, de pensar em como está a nossa vida, de refletir sobre se temos agradado ao Senhor com a nossa vida ou não, e de buscar isso no Senhor. A palavra do Senhor é tão clara, é tão maravilhoso dizer que o Senhor está sempre no meio do seu povo, sempre aberto a buscas, sempre disponível, que é misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso não somos consumidos. Sabe, é tão maravilhoso olhar para as Escrituras e ver um Deus disposto, aberto, o tempo inteiro para o seu povo. Não faz jus ao sacrifício vicário do Senhor Jesus encontrar um povo em dúvida nos nossos dias. Não é justo, irmãos. Não é digno, irmãos. E por isso, a última aplicação. Busquemos a certeza, irmãos. As certezas produzem frutos. Se porventura olharmos para a nossa vida e não encontrarmos muitos frutos, pensemos nas certezas que temos. As incertezas não produzirão frutos. Busca as certezas. Busquemos as certezas. Não há certeza maior do que um projeto idealizado por Deus, mantido por Deus e com promessa que Ele é vitorioso ainda. E nós fazemos parte desse projeto. Não há espaço para pusilamismo, não há espaço. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus de graça, Deus de poder, graça esta vista por Paulo, porque Paulo reconheceu a graça do Senhor abundante na igreja de Tessalônica, como já lemos na introdução do culto, na segunda carta, no capítulo 1, como vimos a intercessão de Paulo pelos Tessalonicenses, a vontade de ele estar com eles,
Paulo não os chamou de perfeitos. Paulo disse, inclusive, que as deficiências na fé poderiam ser reparadas. Mas poderiam ser reparadas. Talvez uma das coisas que Paulo mais via nessa igreja era uma vontade, uma sede de aprender mais e mais, de praticar mais e mais. E então, quando eles recebem a carta e leem a carta em Tessalônica, eles estão recebendo uma aprovação. Foram aprovados. Paulo está dizendo, eu recordo de coisas maravilhosas de vocês. Eu recordo que a fé de vocês, a fé que Deus deu a cada um de vocês, se tornou trabalho. Eu recordo que o amor que está em vocês proporcionou um grande esforço para a glória do Senhor Jesus. E a esperança que Deus deu a cada um de vocês se tornou em perseverança, persistência. E vocês não se abalam de maneira alguma. Eu fico imaginando, Senhor Deus, essa tua igreja tantos anos atrás recebendo essa aprovação. Fomos aprovados. Fomos aprovados. Senhor, que a tua graça possa nos assistir também, para que como igreja possamos ser aprovados pelo Senhor. Que a tua graça nos assista nas reconsiderações que constantemente temos da nossa vida, para que possamos ser encontrados como aprovados também pelo Senhor. Porque, Senhor, fazer parte de um projeto vitorioso como esse, fazer parte de um projeto que não é para uma estação, não é para uma vida, mas é para uma eternidade, ser cooperador do Evangelho, levar a tua palavra, testemunhar da tua palavra e saber que pessoas têm seus destinos mudados por causa disso, destinos eternos mudados por causa disso, é demais para nós. É uma coisa maravilhosa mesmo. Quem somos nós, Senhor? Enredados com as preocupações, no meio de tantas lutas, sabores e dissabores da vida. No entanto, participantes de um projeto eterno. Senhor, capacita-nos. Nós vamos para uma semana, Senhor. Como crentes, encontraremos nossos amigos, nossas famílias. Como crente, Senhor, permita que a fé que está dentro do nosso coração seja o trabalho que possamos fazer. Permita que o amor ao Senhor seja um esforço nosso no dia a dia para cumprir a missão que temos com o Senhor. Permita que a esperança faça-nos persistir, ainda que em meio à tribulação, persistir, ir em frente, como um rolo compressor, que não pode ser detido. Leva a tua igreja, Senhor, para o trabalho que ela tem nesta semana. Aqui é um bom momento de regozijo, de canto, de oração, de contrição. Aqui é um bom momento, Senhor, encontrar nossos irmãos que não víamos há uma semana, 2 semanas, nesses tempos de férias, alguns não se veem há um mês já. É um bom tempo de abraço, de compartilhamento sobre como está a nossa vida. Mas vai virar o dia. Uma segunda se descortinará diante de nós amanhã, para uma operosidade de fé, para uma abnegação de amor, para uma perseverança, para uma firmeza de esperança. E será conosco, com cada um de nós. Leva-nos para a missão, Senhor. Estamos em missão e temos pressa. Ajuda-nos no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos assim, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.